Hi guys! Nessa aula iremos falar sobre o Simple Past, que é o tempo verbal no passado ou no português, pretérito perfeito e imperfeito. O Simple Past, ou passado simples, é usado para expressar as ações e situações que já aconteceram e não irão mais acontecer. Este tempo possui regras para cada forma, afirmativa, negativa, interrogativa, e possui também verbos regulares e irregulares. Este tempo é muito importante para quem está aprendendo o idioma inglês, principalmente na área profissional, pois quase sempre falamos sobre experiências passadas. Vamos agora mostrar a estrutura do verbo to be no passado. Agora vamos aprender como que o verbo to be é conjugado no passado. Então, simplificando, temos os pronomes singulares de primeira pessoa e terceira pessoas. I, eu, he, ele, she, ela e it. Isso. Esses usam o verbo was e os pronomes na segunda pessoa do singular, you, você, e os pronomes no plural, we, nós, you, vocês, they, eles, usam a forma were do verbo to be, ser e estar no passado. Vamos agora para as estruturas das sentenças, começando pela afirmativa. A sentença é formada da seguinte maneira: sujeito, mais verbo no passado, mais complemento. Por exemplo, she traveled alone. Ela viajou sozinha. Essa frase é uma afirmação de um fato já ocorrido. Simples, mas repare como o verbo travel muda quando conjugado nesse tempo. Iremos explicar mais para frente essa mudança. Na forma negativa, deve-se acrescentar o verbo do, fazer, conjugado no passado, que fica did mais o not, indicando negação, tendo então did not ou sua forma reduzida o didn't. Então a estrutura da sentença fica sujeito mais o did not ou didn't, mais verbo sem flexão, mais o complemento. Exemplo: The teacher didn't wait for the students. O professor não esperou pelos alunos. Veja que o verbo wait permanece no presente e o verbo que indica o tempo passado na frase é o didn't. Did he wash the car last week? Ele lavou o carro na semana passada. Na forma interrogativa, basta iniciarmos a pergunta com o verbo did ou, se for na negativa, didn't, antes do sujeito. O verbo principal permanece no presente. Agora vamos falar sobre os verbos regulares, que são aqueles que mantêm sua estrutura do infinito e apenas mudam o sufixo quando conjugados no passado. Temos aqui algumas regras destes verbos. Quando o verbo terminar em vogal mais y, será adicionado o ed em seu sufixo. Exemplo: play, played. I played the piano. Eu toquei o piano. Se o verbo terminar em consoante y, o y será trocado por i e será adicionado o ed, sendo ied o sufixo. Exemplo: try, tried. She tried to read the book. Ela tentou ler o livro. Se o verbo terminar em consoante, vogal e consoante com a última sílaba tônica, dobra a última consoante e adiciona ed. Exemplo: prefer, preferred. I prefer the blue shoes. Eu preferi os sapatos azuis. Finalizando os verbos regulares, quando o verbo terminar em e, basta adicionar o d. Exemplo: arrive, arrived. He arrived yesterday. Ele chegou ontem. Verbos irregulares são os verbos que possuem formas próprias quando conjugados no passado. Eles alteram sua estrutura e não respeitam as regras dos verbos regulares. Por exemplo, o verbo to write, no presente, se torna
wrote, no passado. Na frase I wrote letters to my friends, eu escrevi cartas para os meus amigos. O verbo no infinitivo to pay se torna paid no passado. Na frase He paid the bills yesterday. Ele pagou as contas ontem. Iremos agora mostrar como expressar os meses do ano em inglês. É importante saber falar sobre datas quando nos referimos ao passado, então segue abaixo a pronúncia utilizada. January, janeiro. February, fevereiro. March, março. April, abril. May, maio. June, junho. July, julho. August, agosto. September, setembro. October, outubro. November, novembro. December, dezembro. Alguns são bem similares a como pronunciamos aqui no Brasil, exceto pelas vogais. Temos alguns exemplos de como usar em frases comuns. We are on September. Nós estamos em setembro. The next month is October. O próximo mês é outubro. E The Christmas is in December. O Natal é em dezembro. Esperamos que essa aula nos ajude. Thank you and until next time.